Olá pessoal, começando o primeiro episódio da nossa série de podcasts com a Alfa Seguros. Esse aqui é o AlfaCast, produzido em parceria com o Seguros na Prática. Sou Anderson Ajop, diretor de conteúdo aqui do Seguros na Prática, e junto comigo nesse primeiro episódio eu tenho o Lívio Belandi e o Leonardo Zavatini. Sejam bem-vindos, pessoal. Olá, tudo bem, Anderson? Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um marco para nós aqui do Alfa para poder trazer, de fato, aí, informações muito relevantes para o público em geral, seja o corretor, seja as empresas, a sociedade como um todo. Então, assim, puxa, espero que a gente possa trocar bastante experiência nos próximos minutos aí. Eu, como técnico, também fico bastante satisfeito de poder participar da primeira AlfaCast e realmente poder trazer para a população, para a sociedade, tudo que o seguro pode propiciar, seja para a empresa, seja para as pessoas, para os seus beneficiários. Pô, sucesso total, tenho certeza aqui. Obrigado. Para a gente aqui é muito bom ter parceiros, a gente extrapolar ainda nossos canais, né? Agora, através da Alfa, também a gente já conseguiu alcançar mais pessoas ainda com a nossa mensagem. E quando um fala, tem um peso, quando entra mais um, dois, então a gente está levando essa mensagem de aculturamento do seguro, de fomento, né, do seguro, do mercado de seguros. Eu acho que para mais gente é um prazerzaço a gente começar essa série de podcasts. E, pessoal, os benefícios de RH são uma parcela considerável da política de remuneração e que gera impacto na renda mensal dos colaboradores. Hoje existe uma gama enorme de benefícios e a gente percebe que cada vez mais esses benefícios estão voltados para o bem-estar, para a saúde do colaborador. Mas será que esses produtos do mercado de seguros estão sendo eficientes em entregar valor para os colaboradores, também para atrair e reter esses talentos, engajar esses colaboradores, como já foi no passado? E como é que os corretores de seguros podem agregar ainda mais valor nessa relação e ainda aproveitar oportunidades para gerar novos negócios, receitas e reter clientes? É sobre esse tema que a gente vai conversar hoje no nosso primeiro episódio do AlfaCast. Então fica com a gente já volta. Estamos de volta aqui com o primeiro episódio do AlfaCast. Lívio, Léo, prazerzaço ter vocês aqui com a gente começar esse projeto. E eu falei no início sobre os desafios de RH e eu queria começar essa conversa trazendo algumas informações aqui. A Gartner Group realizou uma pesquisa para entender quais são esses principais desafios e tendências para o RH nesse ano, em 2023. Alguns pontos que foram relevantes aqui que eu anotei. Escassez de talento é uma realidade, então como é que a gente consegue atrair e reter talentos? É preciso um olhar atento para as necessidades dos colaboradores, para o indivíduo, e não mais somente, né, para o coletivo. É uma questão que tem acontecido bastante também, é a necessidade, né, o pedido do colaborador em ter uma relação humana com a empresa. Então, ser tratado como humano pode parecer algo... não sempre aconteceu isso, mas é uma necessidade hoje, as empresas estão de olho nisso. Esse é um dos desafios do RH. E um outro ponto é o reconhecimento e valorização das pessoas. É também um ponto-chave aqui que foi levantado como um desafio. Então, como é que o mercado de seguros pode entregar valor e contribuir para a superação desses desafios dos RHs hoje, das empresas? Eu queria que a gente começasse por isso, olhando esses desafios do RH e como é que a gente, como mercado de segurador, tem ajudado essas empresas a resolver esse problema. Anderson, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. É um assunto super relevante quando a gente fala sobre o tema de RH. Até queria compartilhar com você. No Alfa, a gente tem uma preocupação tão grande com os colaboradores, e aí a gente pode trazer da experiência do Alfa como conglomerado e depois falar sobre seguros. O RH ele tem tido uma grande modificação. Por exemplo, lá dentro do Alfa, a gente trabalha o RH com o nome de cultura, agente e gestão. E é, de fato, um tripé onde a gente entende o colaborador de uma forma muito mais profunda. Né? E quando a gente olha esse tema, e aí você falou bem, poxa, como é que o corretor pode estar mais ligado neste assunto e poder trazer valor nas discussões que ele tem com as empresas? Na verdade, o corretor hoje de seguros, ele é muito mais um consultor da empresa. E cada vez mais, quando ele se especializa, ele consegue trazer valor. Para qualquer um que, de fato, se especializa no assunto que ele trabalha, ele consegue trazer valor, né? Então, eu acho que eu tenho a parte mais comercial, olhando um pouco, e o livro tem essa parte mais profunda do produto. Eu acho que a gente faz uma dupla bem legal aqui. Eu gosto muito de falar
é que o colaborador ele está em algum momento dentro da empresa, como cada indivíduo também está. Então você tem, quando você for desenhar bem essa linha de tempo, o colaborador, você tem 3 tipos hoje, claramente, de colaboradores quando a gente olha na parte financeira, na parte de gastos, de investimentos. Você tem um colaborador que hoje ele está no início de carreira, né? E muitas vezes ele está em formação de patrimônio e o que ele ganha muitas vezes não é suficiente para o custo dele mensal, mas ele está se equilibrando ali, ele acaba tendo que tomar um crédito, enfim, para alavancar e comprar alguma coisa, construir o seu patrimônio. Você tem um outro colaborador que já está num cenário mais estável de carreira, onde ele tem as despesas dele e também o que ele recebe de uma forma mais equilibrada, né? E você tem o outro colaborador por essa ótica, que ele já tem o que ele ganha mais do que suficiente, ele consegue ter um perfil mais poupador de investimento. Então, para esta jornada, se a área de gestão, de RH estiver muito antenada, ela consegue trazer boas proposições de produtos e de soluções financeiras para ele, e a gente já sabe por vários estudos, você acabou de trazer mais um agora, o colaborador que se identifica mais com a empresa é o colaborador mais engajado. E o colaborador mais engajado, ele acaba trazendo um resultado diferente, né? Então, eu acho que é neste tema, é neste sentido que eu acho que o Alfa tem boas opções para trazer, enfim, contribuir um pouco nesse nosso primeiro podcast aí. É isso, né, Livio? Eu até gosto dos seguros na prática, né? A gente acabou de falar um pouquinho aqui na prática o que efetivamente a Alfa desenvolve e entrega para o seu colaborador, né? Então, desde previdência, seguro, e eu acho que eu me recordo da época da reengenharia, e meu pai tinha 2 bibliotecas em casa, e um dia eu peguei um dos livros de reengenharia e ele grifava em todas as páginas uma palavrinha: pessoas. Não tinha nada de reengenharia. As empresas têm que cuidar das pessoas. A empresa é feita de pessoas, né? E eu, como técnico, eu sempre pensei, e estou discutindo muito com o Léo em relação a isso, a gente tem que olhar o que efetivamente as pessoas estão necessitando. Não adianta você ficar criando produto, criando cobertura, dizer que o meu melhor produto, mas se você não estiver olhando as necessidades da empresa, as necessidades do indivíduo, né? Então, esse é o ponto que nós, dentro da Alfa, estamos cada vez mais aperfeiçoando. Então, você tem tecnologia, você tem a necessidade de fidelizar o seu colaborador com um bom ambiente, né? Com a sua preocupação com o ser humano, né? Esse é o ponto fundamental, e eu acho que essa questão humana que a gente está trazendo para o mercado é fundamental, né? Então, de fato, para você manter um colaborador ou trazer um colaborador, depende muito de como é que você está vendo o ser humano, né? Acho que esse é o ponto fundamental. Tem um dos pontos aqui, um dos desafios, né, do RH que a gente citou aqui foi o olhar individual para o colaborador. Então, você já, quando você citou dos colaboradores, já dividiu ali em 3 faixas, né? O que está em início de carreira, e cada um tem necessidades financeiras e desafios financeiros diferentes. E um pouco antes da gente começar aqui o episódio, a gente estava conversando sobre as assistências, que cada vez mais resolvem problemas individuais. E aí, já entrando olhando um pouquinho mais de perto, né, o seguro e os serviços e assistências que estão acopladas, né, ao seguro, como é que a gente consegue resolver essa questão do olhar individual mesmo? Ele se sentir, olha, pensou em mim, a empresa pensou realmente em mim, na minha necessidade, quando me ofereceu, quando incluiu esse tipo de benefício no meu pacote aqui. Legal. Como é que o seguro tem ajudado a resolver essa questão? Eu vejo sempre assim, há uma transformação no mercado de seguro de pessoas, principalmente quando a gente fala de coberturas de risco. O que são as coberturas de risco? As coberturas de risco é, por exemplo, a morte. E é super difícil você falar e comentar com uma pessoa ou com um gestor de RH sobre morte, né? Então, isso sempre existe uma certa dificuldade. E o dinheiro não vai ser para a pessoa, o benefício não é para aquela pessoa, é para os seus beneficiários. Então, o mercado cada vez mais foi se transformando e trazendo benefícios em vida.
né? E isso a Alfa tem uma gama de produtos, uma gama de coberturas, uma gama de serviços para oferecer. E pós-pandemia a gente percebe que as pessoas estão mais sensíveis, né? Então, o que a gente traz dentro dos produtos de seguros, principalmente de pessoas? Uma assistência psicológica, né? Um atendimento e acompanhamento de gestantes. Hoje vem acontecendo isso com muita frequência. E a gente, dentro do nosso portfólio, permite essa gestão de como é que está o seu colaborador. Como é que você pode torná-lo mais saudável e que ele tenha uma produtividade melhor e custos menores que às vezes você não consegue nem mensurar, né? Então o seguro vem com esses serviços que propiciam melhor qualidade de vida para os colaboradores, inclusive. Putz, isso que o Lívio comentou, ele é tão importante, né? Porque se você fosse, de fato, conversar, e aí eu estou pensando aqui para as pessoas que nós estamos falando agora nesse podcast, né? Se a gente fosse trabalhar o tema do seguro de vida de uma forma isolada, ele é um produto que ele, de fato, tem lá um capital que busca, na falta do indivíduo, o pagamento de um capital. Mas ele é muito mais do que isso, né? Então, acho que o Lívio, sendo responsável pelo tema de seguro de pessoas que ele é dentro do Alfa, ele tem cada vez mais, a nossa empresa tem mais de 20 anos de atuação, mas cada vez mais colocando para a sociedade, colocando para os corretores, para todo mundo, produtos que sejam mais completos pela ótica daquele indivíduo que contratou. Então, quando você perguntou, como é que eu consigo individualizar? Poxa, quando você fala de assistência, quando você fala de uma telemedicina, nesse conjunto, é muito importante. Então, quando você conversa com uma empresa e o interlocutor, seja a seguradora, seja o corretor de seguros, seja quem quer que seja, o decisor, quando eu trago um benefício onde eu posso apoiar o colaborador, seja, obviamente, num seguro de vida aqui que a gente tem falado, mas que tem benefícios atrelados a ele, que eu posso trabalhar de uma forma mais holística, poxa, isso daqui tem um baita de um valor, né? E aí, quando você olha isso é uma parte do seguro de pessoas que acaba tendo essa parte de assistência. E quando você falou do indivíduo, eu gosto muito daquela frase, né? Cada escolha é uma renúncia. Então, por mais que a empresa tenha o olhar para o indivíduo também tem que ter o olhar para si mesmo, né? Então, se ele também não parar e identificar que o potencial que ele tem, por exemplo, para investir, a gente tem claramente um ponto no Brasil que é a questão cultural. Poxa, como é que eu consigo criar reserva para que eu tenha uma reserva lá na frente, no futuro, e eu tenha uma solidez financeira melhor? Então, isso é um outro papo, que a empresa pode ajudar muito, né? E como é que eu posso ter também um colaborador que ele tem necessidade de crédito? Qual é o melhor crédito? E aí entra o papo da empresa também. E é onde que o Alfa entra nessa história? O Alfa entra exatamente... a gente não traz o produto em si, a gente traz a necessidade do colaborador pela ótica da empresa. Como é que você tem um turnover menor, né? E nesse sentido, é o nosso papo junto com o corretor. Como é que eu consigo trazer o corretor neste novo modelo? O modelo hoje é um modelo que, de fato, todos ganham em pró de um produto mais sustentável, que faça, de fato, dê um retorno mais consistente para quem o contrata. Eu acho que é isso, né, Lívio? É um pouco disso também. É bem estratégico, né? O produto vira um meio, né, para você resolver um determinado problema. Sem o olhar dúvida. tem que ser esse, né? Lívio, você falou dos anos aí de pandemia, a gente percebeu que o seguro de vida, de um modo geral, a gente teve uma sensibilização maior em relação ao produto, procura maior. Se antigamente a gente, quando o corretor abordava e falava de seguro de vida, a pessoa, não quero nem ouvir. Hoje ela já, não, quero ouvir, beleza, pode não contratar, mas hoje a pessoa já está mais disposta a ouvir porque teve que lidar ali muito próximo com a morte, né? E isso acabou sensibilizando muita gente. Mas como é que o RH pode, se a gente pensar nesse novo modelo, se a gente puder aprofundar um pouquinho mais nisso, como é que o seguro de vida pode ser utilizado mais estrategicamente nas estratégias, nas ações, né, do RH? Você quer que eu falo? Pode, vou falar aqui falar. agora. Eu gosto de falar, viu, Agora Anderson? ficou. Eu gosto. Acho que não. Vamos lá. As seguradoras, elas têm cada vez mais trocado experiências, porque o mercado só cresce se a gente tiver diversidade de opiniões, né, Lívio? Acho que esse é um ponto importante.
E a gente tem ouvido... Qual que é o ponto crucial? Você tem que ouvir. A gente está falando muito colaborador, mas você tem que ouvir o indivíduo. Só trazer um ponto importante, se a pessoa pós-Covid, a gente não pode falar que jamais que a pandemia trouxe coisas boas, mas acho que o repensar é importante. Né? Nunca o conceito de finitude ficou tão próximo de todos nós. Então, acho que esse tema de pensar e eu não vou durar para sempre, e o que de fato eu acho que isso é um pouco de consciência que as empresas têm que ter dos colaboradores e os indivíduos também. Quando você fala voltando pelo tema da empresa, um dos benefícios que são mais relevantes para o colaborador é o tema de segurar quem mais você ama. Né? Então, por mais que a gente tenha as assistências, tudo e para a empresa é importante, mas quando a gente entra nesse embate, o que é mais importante para você? A família que você constituiu e muitas vezes o que o Lívio acabou de comentar, seguros que não são pagos somente no momento de uma eventual morte que você tenha. Mas esse ponto é fundamental. Então, a empresa que quer falar de perenidade, ela tem que estar com os funcionários tranquilos, entregando a função deles e numa eventualidade, ele tem um seguro que o cobre. Então, esse acho que é o principal ponto estratégico. É estratégico e você percebe que é social, né? Se a empresa não fizer isso, ele vai procurar, e muitas vezes o colaborador procura, vamos pensar pela gente. A gente vai atrás, de fato, de empresas que trazem para nós benefícios e coisas que, de fato, mostrem que elas se preocupam. Que se preocupam, né? É isso. Acho que esse é uma das coisas. A gente tem outras coisas para falar, da parte de crédito, da parte de investimento, mas acho que esse é o primeiro ponto, tá bem? Eu divido em 3 pontos essa sua pergunta, tá? Vou me dar o direito a isso. Primeiro, do indivíduo. Com a pandemia, como o Léo colocou, há uma preocupação, as pessoas ficaram com muito medo em relação à perda, né? Então, as pessoas voltaram a pensar nelas próprias e em seus familiares. Tipo, se eu me ausentar, né, como é que vai ficar minha família? Se eu ficar doente, eu era autônomo até na época da pandemia, eu falei, cara, se eu ficar internado, qual vai ser a receita, né? Como é que a minha família vai sobreviver? Então, tudo isso permitiu com que as pessoas voltassem e falassem, eu preciso ter um seguro de vida. A pesquisa da CNSEG, da FenaPrevi, 75% dos entrevistados pensaram em contratar um seguro de vida, que não era uma coisa normal. As pessoas pensavam no saúde, no automóvel, na residência, fim de papo, né? O seguro de vida sempre era o terceiro ou quarto. Nessa pesquisa ele se tornou o segundo. Né? Então as pessoas se sensibilizaram mais com a necessidade de se obter e ter uma garantia para os eventos futuros e incertos que estavam certos, né, naquela época, né? Quem iria pegar e qual seria a gravidade da doença. Do outro ponto, você tem as empresas. As empresas preocupadas com a saúde das suas equipes, dos seus colaboradores em casa ou como se deslocar. Então, tudo isso, o seguro, de alguma forma, permite tanto para o indivíduo quanto para a empresa uma certa tranquilidade, segurança. O seguro traz segurança. Daí que vem, né? Não é? Então, tanto do ponto de vista, essa pessoa vai ficar um tempo internada. Ora, existe seguro. Porque depois dos 15 dias, a empresa passa a pessoa a ser recebida pelo INSS. E essa pessoa, será que ela não teria um seguro para complementar o salário dela? Existe. Existe cobertura. A Alfa tem essa cobertura, seja de área de internação hospitalar, de área de incapacidade temporária. Então, as pessoas e as empresas começam a falar, puxa, como é que eu melhor posso adaptar a essa nova realidade? E, por último, o corretor ou intermediário, né, de seguros, como é que ele se adaptou a essa nova realidade? Aí você tem tecnologia, né? Ele percebeu que ele poderia não só vender o seguro do auto, mas como ele não tinha um deslocamento de 2 horas, como aqui no caso em São Paulo, ele podia, junto ao cliente dele, oferecer outros tipos de seguro. Se preocupar diferente com o seu cliente.
né? Então ele tinha mais tempo É para verdade. isso. E a tecnologia ajuda também. Então, ou seja, há um contexto aí bastante interessante que eu vi nesses 3 pilares aí. E em tempos de ESG, olha o impacto social, né, Uau, que o total. mercado de seguros, o produto de seguros, né, pode gerar para a sociedade. Total. Colocando dinheiro, né, através das indenizações. Eu acho que É gigantesco, E né? tem um ponto, né? Como o Lívio bem colocou, é bom estar com um professor aqui do lado, né? Que você vai ouvindo e vai... Para. Mas o seguro, ele traz segurança, né? Para a empresa no imprevisto, que pode existir e acontece, né? E para o indivíduo também. E aí, quando a gente olha pela ótica do corretor, o Lívio trouxe um ponto relevante, né? Hoje a gente tem um volume... Em que pese que no momento da pandemia, logo pós-pandemia, muitas pessoas e empresas pensaram em como eu protejo melhor o meu colaborador e como eu me protejo, tem a frase que é a máxima, o movimento é vida. Então, se você teve 75% na pesquisa, mas você tem metade de que pensaram e ficaram preocupados, mas não agiram. E aí, nessa parte de agir, trazer de novo o assunto à tona, é engraçado, né? Passou há tão pouco tempo a pandemia, querendo ou não, foi um divisor de águas, mas as pessoas começam de novo a voltar no módulo automático. E qual que é o papel do corretor? Ele, nesse sentido, ele tem que ser o provocador. O provocador de sentar com as empresas e, obviamente, tendo oportunidade com os indivíduos, de trazer de novo para a realidade qual é a relevância do tema. Sim. Né? Essa parte que o Lívio comentou do DIT, do Diário Hospitalar, é impressionante como as empresas precisam trabalhar esse assunto de uma forma mais ampla. E não de uma forma de, vou colocar um seguro porque a convenção coletiva exige. Poxa, isso é o mínimo. A convenção coletiva ela exige o mínimo, mas, poxa, como é que eu encanto? E, obviamente, com um custo que seja um custo aderente e condizente. Quem que pode ajudar nisso? É o corretor. A seguradora está ali com o produto, o corretor tem a aula de ligação, e como é que a gente faz com que, de fato, as empresas tragam essa pujança de novo para discutir? É através do corretor. Então, o corretor, hoje, nesse assunto, ele é provocador. Querendo ou não, o auto, ele é o maior volume de seguros que a gente tem, mas é sob demanda, né? É o bem que está ali, é o bem de curto prazo. E o longo prazo? Acho que esse é o ponto, né, Lívio? Esses são os pontos que você trouxe. E é justamente quando a gente fala em estratégica, RH estratégico, usar o produto de forma estratégica, o corretor está ligado também que o RH, a empresa quer utilizar aquele produto de forma estratégica. E a seguradora está olhando e está conseguindo manter, atualizar o produto para que ele resolva esse problema hoje, né? Os desafios de hoje. Mas, às vezes, o corretor tem que ficar ligado porque ele não se atualizou. Ele continua vendendo o produto da mesma forma. Sem dúvida. Como você falou, qual é a convenção coletiva? E aí manda a proposta só com convenção coletiva. Mas não entrou mais a fundo na empresa, entendeu qual o problema que vocês estão tentando resolver. E deixa eu falar uma coisa. Nós temos o produto de seguro de vida, nada contra, tá? Nós temos, na verdade, nós somos referência no mercado em vários tipos de seguro de pessoas. O seguro de convenção coletiva é um baita produto, mas ele é um produto inicial. Né? Então, como é que, de fato, a gente consegue trabalhar de uma forma mais ampla, tá bem? Eu acho que é isso, esse é o ponto. O que você falou para mim, eu acho que é a chave. O corretor de seguros tem que estar update, ele tem que saber, de fato, o que tem acontecido na parte de atualizações do produto como um todo, né? Acho que esse é o ponto. E o RH que está assistindo a gente aí, cobre o seu corretor de seguros. E que para o corretor não é fácil também, sim, né? Sim. Porque ele atua com diversos ramos, diversas coberturas, mas ele tem que ter essa sagacidade de entender e verificar qual a necessidade daquela empresa, né? Não é fácil para ele também, né? Porque nós temos mais de 40 coberturas para oferecer no seguro de pessoas. Mas sabe o que é legal nesse ponto? Eu estou ouvindo o Lívio falar aqui, poxa, como complementa o nosso assunto, né? Pensando nesse sentido, o corretor de seguros, muitas vezes, ele tem que segurar, são 2 pratinhos, são vários, né? E nesse tema do seguro de pessoas, o que a gente fez recentemente também dentro do Alfa, primeiro a parte de capacitação é absurda. A gente tem uma escola, de fato, de capacitação para o time, porque a gente tem um time comercial que apoia o corretor, e recentemente a gente colocou uma equipe especializada comercial de vida. Para quê? Para atender o corretor. Porque muitas vezes o corretor, a área de gestão, de RH, o nome que a gente coloque aqui, ela traz alguns temas que o corretor muitas vezes,
Cara, onde que você tem? No Alfa você tem uma equipe especializada para falar só desse tema. Né? Então, acho que isso é importante também. Traz valor. E muito importante na hora da venda, para você conseguir dar o match ali, o rapport, né, com esse cliente. A gente que lida com vendas sabe da importância de você entender a dor, né? Sem dúvida. A dor do cliente para você conseguir apresentar a solução. Acho que o pessoal já percebeu aqui que a gente está passeando um pouquinho sobre as soluções, né, que o mercado de seguros tem a oferecer para o RH. A gente sabe que um dos produtos mais pedidos, né, desejados pelos colaboradores é o saúde, depois o vida e tem a previdência. Tem a previdência queria entender de vocês, é um produto financeiro que se popularizou um pouco mais nos últimos anos. Hoje a gente tem até influenciadores falando, incentivando, endossando o produto. Parece que há muitos anos ficou ali um pouquinho de lado. Ali, parece que, vamos dizer assim, não era um produto que o corretor tinha muito desejo de vender. Mas isso vem mudando, a forma de olhar o produto vem mudando. Eu acho que com essa onda dessa galera de investimentos chegando próximo de seguros, deu uma aquecida nesse produto e queria entender de vocês como é que a previdência tem acontecido, tem sido percebida dentro das empresas, continua sendo um benefício desejado pelos colaboradores, como é que vocês têm percebido isso? Perfeito. A parte de previdência, poxa, esse assunto me fascina, né? Mas, além de tudo, dentro das empresas, quando você falou dos principais benefícios, é verdade, o seguro-saúde ele é muito forte para o colaborador, aí depois você tem toda a parte de alimentação e refeição, e na sequência, nas pesquisas que a gente tem visto, vem muito para e passo previdência e o tema de vida de pessoas, principalmente pós-pandemia, né? Quando você fala para o colaborador, o nível de turnover das empresas que tem o produto de previdência privada, ele é outro quando você compara. E eu estava ouvindo você falar, e estava ouvindo o Livio falar, acho que tem um ponto que para as empresas é fundamental e para o indivíduo também. Nada que se contrata na dor é bom. Quando você discute um plano de previdência privada, que ainda você não... Em alguns ramos de atividade, a previdência privada não é mais diferencial, ela é obrigação. E ainda tem... E aí você normalmente vai discutir quando que você discute isso? Quando você começa a perder muitos colaboradores, aí você vai discutir. Aí você está correndo atrás dessa situação. Quando você vai discutir um tema voltando um pouco do seguro de vida, quando aconteceu algum sinistro, algum ponto dentro da tua empresa, poxa, é um momento de dor da empresa, e no momento de dor você sempre faz discussões que não são tão interessantes. Então o tema de previdência privada ele tem que ser organizado, ele tem que, de fato, ter uma parte cultural que nossas empresas têm visto cada vez mais, tem uma parte aquele de mito e verdade. Não é verdade que só empresas grandes devem ter plano de previdência, isso não existe. A previdência em si, ele é um investimento, em parte como outros investimentos que tem, como fundo de investimento, só que ele traz com ele benefícios e incentivos fiscais que só ele tem para a empresa e para o colaborador. Então ele pode ser entendido para a empresa como um benefício assemelhado a salário que ela pode abater da sua base de imposto de renda. E qual outro benefício que também ela pode abater? Seguro de vida. Se bem desenhado, se bem estruturado. E quando você olha isso e desenha um plano de previdência para a empresa, é uma potência quando o colaborador percebe que a empresa está preocupada e do valor que eu vou colocar, o valor X, Y, a empresa vai colocar uma outra parte. Esse nível de engajamento é que toda empresa busca e que o colaborador enxerga muito rapidamente, né? Acho que esse é um ponto. E aí, quando você olha, tem diversos desenhos de plano, não vou ficar entrando, obviamente, no detalhe, mas a mágica do tema de previdência privada é você fazer um desenho que seja abrangente, mas que busque o que de fato a empresa precisa. Ou seja, se você não sentar com a empresa e discutir com a empresa qual é a necessidade dela, a gente vai errar e vai fazer um plano qualquer para ela. Então, isso de fato chegou para ficar. Outras culturas, outros países já têm uma cultura muito mais difundida. O Brasil ainda caminha, é um pouco distante,
mas acho que tem crescido bastante a procura e a conscientização das empresas, tá bem? É que eu fico olhando sua camiseta e Seguros na Prática. Eu estou fascinado por ela. E verde e branca, já comentei, mas tudo bem. O que eu estava pensando aqui, quando você falou sobre previdência e esse benefício, né? Para mim, assim, o mercado ele teve muitos momentos de ondas. Né? E por que acontece da empresa começar a pensar no previdência? Se a gente imaginar que lá atrás, né, se discutiu muito a nova regulamentação da nossa aposentadoria oficial, isso mexeu muito com a população. Ou seja, os mais jovens perceberam que lá na frente talvez eles vão receber, mas vão receber algo muito baixo. Ou eu, por exemplo, que ainda não estou aposentado, não sei se eu vou receber e o quanto eu vou receber. Então, enfim, isso tudo propicia ao mercado, puxa, precisamos pensar na previdência privada. Mas, quando você fala do empresarial, isso já não é mais uma onda, né? Já é um mar calmo, onde todas as empresas sabem que isso é necessário, né? Agora, o que me chama a atenção se não me falha a memória, surgiram no Brasil em torno de, a cada ano, mais de milhões, não sei, agora não me lembro o número, de empresas novas, startups. Não tenho de cor aqui o número. Eu participei de uma recentemente, todos jovens, né? E começaram a perder muitos colaboradores. E eu fui conversar como consultor e tudo mais, né? Sempre com aquele olhar, né? Puxa, empresarial. Falei, gente, mas vocês não têm aqui um plano de previdência para os seus colaboradores? São todos jovens. Essas pessoas precisam, e como gestor daquela empresa, como CEO daquela empresa, tem que olhar eles de forma diferente. E aí ele falou, puxa, é verdade. Quer dizer, como é que eu garanto a fidelidade desses colaboradores com previdência? As grandes empresas já fazem isso, né, Léo? Acho que é um As ponto multinacionais, importante. direto, as nacionais, grandes empresas têm esse benefício, né? Uma parte o colaborador, a outra parte a empresa, tem o vesting, então tudo isso. Então, as startups, muitas vezes, é uma forma, assim, na cabeça que vai oferecer melhor condição de trabalho, ele vai olhar e falar, puxa, essa empresa está olhando para o futuro, né? Então, é dessa forma que eu vejo. Para mim, a previdência não tem o que falar, tem que ter. E realmente, para a empresa que está pensando no médio e longo prazo, utilizar essa ferramenta como redenção E Anderson, tem uma questão, o Olívio acabou de comentar, por exemplo, a empresa de tecnologia. Nossa. Tem muito o pré-conceito do que o jovem quer, né? E quando você vai conversar, acho que o Olívio trouxe um bom ponto aqui. De fato, o mercado, tecnologia, o mercado ele roda muito, o turnover roda muito, eu busco ali. Mas quando você mostra para ele, aí de novo, a gente vai entrar no detalhe, o Lívio acabou de usar uma nomenclatura aqui que é muito comum na previdência privada, que é o vesting. Mas o que é o vesting, na verdade, o quanto do valor que a empresa coloca, aquele funcionário, aquele colaborador, ele vai ter direito a uma parte dele de acordo com o tempo que ele fique. Aí você fala, poxa, mas essa é uma regra, essa regra é de acordo com cada empresa. Então, o que é legal, e aí trazendo um pouco também o que é legal dentro do Alfa? Nós temos especialistas espalhados no Brasil inteiro que pode apoiar a empresa e a gente tem um grupo, quando a gente fala pelos corretores, é um grupo tão pequeno que são especializados, certificados e tal, mas é um mar azul de potencial tão grande, porque se a gente trabalhar de forma imediatista, poxa, esse negócio, a margem dele é totalmente diferente. Esse negócio é uma margem infinita para que ele possa trabalhar e, principalmente, fidelizar a empresa com ele. Porque a empresa vê ele de uma forma diferente. Mas o que precisa disso? Precisa de profundidade. Né? Se tiver um papo superficial, não vai acontecer. O livro que acabou de comentar, eu como consultor, poxa, mas exige bagagem, exige estudo. O que a gente consegue como seguradora prover? Informação. Para quem? Para quem está interessado a fazer um negócio de longo prazo. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. A gente tem que estar 2 ouvidos e uma boca, né? Sim. Então, a gente tem mais que ouvir o que as empresas têm de fato necessidade e propor, né? Mas a gente tem que estar com o ouvido treinado, porque as oportunidades passam, né? Então, com o ouvido treinado a gente consegue. Para quem está acompanhando a gente, então aqui, se você é uma pequena ou uma média empresa, pode utilizar
sem dúvida. A grande já está utilizando, né? Deve utilizar a Previdência como uma ferramenta de retenção aí dos colaboradores. E corretor, se você ainda não está aproveitando essas oportunidades, se especialize, procure informação, porque realmente tem oportunidade. E não pare, né, na questão como você falou, da remuneração. Às vezes ele vai olhar ali e parece que no curto prazo parece que não vai valer a pena, mas é um mar gigante ali a ser explorado, que no médio e longo prazo vai trazer bastante retorno para o corretor. Vamos caminhar aqui, pessoal. E um dos outros benefícios, assim, que não está muito próximo do seguro, mas já agora está ficando cada vez mais, a gente percebe surgindo assim nas empresas, as empresas começando a oferecer iniciativas, né, de empresas também começando a oferecer esse tipo de produto, é o crédito. Crédito para o colaborador ali via desconto em folha. A gente percebia isso quando a gente fala crédito, já é automático, né? Crédito pessoal e crédito para servidor. E no mundo corporativo, vamos dizer assim, vou repetir. Volta. Quando a gente fala crédito, né? A gente liga mais a crédito pessoal, no crédito do indivíduo para o indivíduo, né? Pessoal e o crédito para servidor, e quando a gente fala em desconto, é muito ligado a isso. Perfeito. Mas a gente percebe esse aumento muito da oferta, né, de crédito via empresa. Como é que tem funcionado isso? Como é que a Alfa tem ajudado as empresas também a oferecer esse tipo de solução para o colaborador? Anderson, excelente pergunta. A gente está, de novo, né, a gente tem, em que momento que a gente está dentro do mercado e como os corretores, enfim, e como as empresas veem isso. Primeiro, a gente tem a oportunidade como conglomerado financeiro de trabalhar as empresas de uma forma... É o tripé que a gente fala de fato. O vida, o tema de pessoas, o tema de previdência e o tema de crédito. O colaborador que tem... Não tem o colaborador indivíduo, nós, em algum momento, eu ainda continuo um pouco, a gente tem necessidade de crédito. Tem necessidade para comprar um patrimônio, para quitar uma despesa eventual, mas a gente tem essa necessidade de crédito premente, né? E se eu tenho essa necessidade, eu tenho que buscar o melhor crédito. E querendo ou não, o melhor crédito é aquele crédito onde você tem melhor previsibilidade. E qual que é o melhor crédito que você tem previsibilidade? Não tem crédito melhor do que uma empresa que tem uma folha de salário e ela consegue colocar um crédito à disposição daquele colaborador. E aí o desconto que acontece via folha, tal, que é o famoso do crédito consignado de empresas privadas, por exemplo, né? Então, quando a gente conversa com as empresas e inclusive, tem tido muito sucesso com os corretores que já entenderam que quando ele vai conversar com a empresa, ele precisa entender a necessidade dela, ofertar e falar sobre o crédito consignado não como especialista. Ele não é um especialista, ele é um corretor de seguros. Vamos voltar, mas a oportunidade que ele tem de levantar isso, para quê? Para que junto com os nossos especialistas do Alfa, a gente possa levar a melhor oferta. Então isso tem sido muito legal. Quando eu olho, obviamente, para dentro de casa, mas quando eu olho do tema do crédito, aí a gente não... Eu acho que o Alfa, ele tem o Alfa é uma empresa secular, né? E para uma empresa se tornar secular, ela tem um comprometimento com a sociedade muito grande. Então, quando a gente fala com relação a isso, a gente fala de fato de educação financeira. Então, assim, não é um tema que a gente vai entrar tanto aqui, enfim, mas é tão forte a forma que nós nos comunicamos com as empresas através de educação financeira, e educação financeira para tudo. Quando você vai ver, muitas empresas nos procuram com necessidades mais diversas. Poxa, eu não quero deixar meu funcionário alavancado. Ele vai ficar alavancado, se você querendo ou não. A única coisa é que você pode ter a oportunidade de dar o melhor crédito para ele. Então, assim, de novo, sabe quem fica parado é poste. A empresa pode ficar parado e pode ver o colaborador se endividar, diminuir a produtividade e muitas vezes ficar numa situação tão insustentável que ele tem que sair. Ou ela pode ser protagonista e buscar de fato essa oportunidade e colocar um crédito consignado para o colaborador. Estou falando do crédito consignado, mas tem outros tipos de crédito que a empresa consegue, pelo tamanho dela, ter condições que o indivíduo não teria, aquele colaborador individual. Então, poxa, este é uma tendência muito forte de todos os níveis de empresa também. Eu acho que essa questão de educação financeira, e a educação financeira
ela passa pelo investimento, passa pelo seguro e passa pelo crédito. Amém? E depois ela não vai querer que um agiota bata na porta da empresa procurando o colaborador para paga aí, né? Enfim, é interessante. Exatamente. E a gente nem precisa falar que o colaborador com dívida, né? E quando não está com as contas em dia, ele fica preocupado, produz menos, a empresa é prejudicada com isso, ele é prejudicado à saúde, toda a bola de neve. Tem vários riscos por trás disso, né? Que se constrói a partir disso. Gente, a gente não precisa ir longe. Vamos pensar a gente aqui. Se a gente tiver com uma dívida e de fato a gente... Cara, a nossa produtividade, a nossa cabeça não fica num negócio. Então, o colaborador é mesmo. O colaborador somos todos nós, a sociedade, né? Então, acho que esse é o ponto aqui. Como é que a gente, de fato, dá o passo, né? A gente tem que se movimentar, as empresas têm que se movimentar, né? A gente percebe que a área de benefícios é cada vez mais estratégica para qualquer empresa. Total. Então, é um braço muito... Assim como a área de vendas, o marketing, o RH ali, quanto mais a empresa cresce, tem equipe, se torna ainda mais estratégica. E essa relação do corretor de seguros, ela pode ser superficial, vem acontecendo assim. A gente sabe que tem diversos tipos de corretores, aqueles que conseguem se aprofundar mais, se tornam especialistas, e os que atendem de forma mais pontual. Mas eu queria que a gente tentasse resumir aqui de tudo que a gente falou, como é que o corretor pode entregar mais valor nessa relação com a RH, com a empresa e ser percebido, né, como não só um intermediário, como alguém que vai lá buscar um produto e entrega, mas como realmente um consultor, como alguém um profissional que está entregando valor ali para aquela área, para aquela empresa. Legal. Pelo menos na minha percepção, eu tenho na prática rodado demais, conversado muito com os corretores. Assim, os corretores de sucesso, eles trabalham uma palavra 24 horas por dia, que chama profundidade. Profundidade nas relações, né? Então, quando ele tem profundidade e ele sabe... E a profundidade o livro falou bem aqui, profundidade em conhecimento dos produtos que ele atua, né? Se ele tiver profundidade, cara, na parte de produtos, ele já vai ir com mais segurança. E profundidade nas necessidades que as empresas e a sociedade têm. Então, muitas vezes você vê corretores trabalhando em nichos que você fala, poxa, tem sentido? Tem, mas ele teve profundidade e ele trabalhou. Querendo ou não, o corretor de seguros, independente do tamanho, ele é um empreendedor nato. Então, assim, as qualidades do empreendedor nato é ser curioso, né? E o ser curioso, não adianta só ser curioso sem profundidade. Curioso por curioso, segue a vida e ele vai ser um eterno curioso. Mas quando ele é um curioso de identificar e se aprofundar, aí é golaço. Aí não tem o que fazer diferente. Então, eu acho que essa parte de conhecer é fundamental. E a gente está disposto a fazer isso, né? Nós estamos dispostos a fazer isso. O livro, como eu acabou de comentar aqui, o livro acabou de falar assim, eu era um consultor, na verdade, era um professor que a gente... O que a gente precisa? A gente precisa de mais professores dentro das empresas. Para quê? Para que na prática ele traga resultado. Ou seja, é aquele professor que sabe o negócio no dia a dia, né? Que então traga o conhecimento e a didática. Eu acho que esse é um ponto, tá? Eu estou aqui imaginando alguns amigos corretores, parentes, né? O que eu percebo? Primeiro, tem que ser estratégico, tem que ter planejamento, tem que ter foco, disciplina e relacionamento é fundamental para a parte dele, né? Não tem como. Do outro lado como e com quem ele pode junto, seja o professor, seja o comercial, né? Dele sempre estar up to date de todas as informações, de todos os produtos, né? Porque ele precisa ter o lado da necessidade versus aquilo que efetivamente a gente oferece. Então, a gente está se aproximando muito nisso, né, Léo? Eu tenho essa filosofia, eu sou atuário de formação, mas a gente sabe que se você também não estiver próximo dele, levar para ele aquilo que a gente tem de melhor, ele não vai oferecer, né? Ele não vai saber como lidar com aquilo. Então, esse é um ponto que a gente vem trabalhando e pretendo oferecer isso para todos os comerciais, para todos os corretores, né? Que é o ponto fundamental por parte dele, né? E da nossa parte para ele. Conhecimento é tudo, né? A gente está caminhando aqui para o final
Mas eu acho que tem bastante oportunidade aí para o RH agora aplicar. Se você é dono de uma empresa, trabalha no RH, eu acho que na nossa conversa aqui a gente conseguiu tirar bastante insights práticos, né? É o nosso objetivo aqui, seguros na prática. Então, para o corretor também, eu acho que eu pude perceber diversas oportunidades, seja no Vida, a forma de abordar, seja também a forma como você empacota, né? Ou vende aquele produto, a forma que você aborda o cliente, pensando mais na necessidade, na dor do cliente, e não tentando vender o produto. Percebo também a oportunidade de não convenção coletiva. A gente tem muitos corretores que não focam tanto no seguro de vida em grupo. Pode ser uma porta de entrada, né, para o corretor começar a trabalhar esse produto. Na previdência, no crédito, nem se fala. Então, eu acredito que a gente cumpre essa nossa missão aqui nesse primeiro episódio, trazendo muitos insights para os RHs, para os donos de empresa, e também levantamos aqui algumas oportunidades para o corretor de seguros. Eu queria encerrar, pessoal, pedindo que vocês façam um convite aí para as pessoas conhecerem mais os produtos da Alfa e seguros da Alfa, e também para o corretor que quer se tornar parceiro. Maravilha. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Acho que a gente tem aqui um papo aberto, franco, das possibilidades que o mercado... Quando a gente conversa aqui e traz luz acesa, a gente olha... O que a gente fala são os dilemas da sociedade e as oportunidades, né? Então, informações do Alfa, a gente tem em todos os canais, a gente tem dentro do nosso site, a gente tem espalhado escritórios no Brasil inteiro, então especialistas que também estão, todo o contato também está dentro do nosso site, estão espalhados nas todas as regiões do Brasil para que de fato possa ter o maior atendimento, seja para os clientes, ou seja para os corretores. Com relação aos corretores que você acabou de comentar, a gente tem total interesse de trabalhar com aqueles profissionais e consultores que têm esse perfil de profundo, de entender a necessidade das empresas, a necessidade do indivíduo e trazer soluções. Então, conversando a gente se entende. Então, eu acho que esse é o ponto. Mais uma vez, Anderson, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui nesse primeiro episódio, tá bem? Lívio? Feliz da vida, né? Poder levar conhecimento, mostrar para toda a sociedade, para os corretores, a capacidade, a solvência, a liquidez, né? A fortaleza do Alfa como um todo é fundamental. Né? Então, agradecer, estou feliz da vida aqui com o nosso AlfaCast. Legal. Os links do site da Alfa estão aqui na descrição, tanto para o corretor, para você que quer conhecer os seguros, os produtos da Alfa. A gente termina assim o nosso primeiro episódio. Não deixe de acompanhar, siga o nosso canal Seguros na Prática, siga o canal da Alfa no YouTube. Não deixe de ativar aí o sininho para receber nossas atualizações. A gente volta em breve. Valeu, pessoal!